Salve nerds, galera, no vídeo de hoje resumão de animes com The God of High School e Black Clover. Pois é, cara, então vamos começar aí falando sobre o The God of High School, porque tem muita coisa pra falar aqui. E bora pro vídeo, vamos começar aí falando um pouquinho sobre os episódios anteriores, né, que eu já dei uma adiantada no resumão de animes, mas basicamente a história vai girar em torno aí de alguns personagens como o Jin Mori, o Han da Wei, desculpa se eu tô falando errado, porque, né, nome coreano, sei lá se tô falando certo. E aí o Mira, né? E o que acontece, cara? No segundo episódio, né, tava rolando lá um X1 bem maneiro, inclusive, entre o tal do Gang Mansuki, que ele é um cara lá que luta com os braços amarrados, né? Com os braços presos, e o Gogando, né? Que é o estilo dele é mais Tai Chi, parece lá. E acontece que o Gang passou o carro por cima, né? Não deu muito certo. O Gando aí enfrentando esse cara. E aí o Jin interfere na luta. E ele sofre uma punição, né, que a gente não sabe exatamente o que acontece, mas ele chega a dar uma boa surra aí no Gang, sem maior dificuldade. E quando o Gang parecia que ia usar um poder a mais ali, o Jin ele e o Jin foram interrompidos aí pelo pessoal da comissão, né. E o episódio continua daí, a gente vê ali uma espécie de seita estranha, né, no início ali, que a gente não sabe exatamente o que se refere. E depois a gente vai ali pra comissão que dá uma punição pro Jin, né? Que tá esperando ali dar um jeito de dar uma punição pro Jin. E é interessante que o líder deles, que é o tal do Park, ele tá interessado no Jin, principalmente depois que ele descobre quem é o avô do Jin, que também se chama, né? Jin, só que é Jin Taejin, né? Um bagulho assim o nome dele. E ele tá interessado agora aí no garoto por alguma razão, né? A gente também vê aí a luta da Yumira, uma luta sensacional, cara. Cara, toda luta que tiver parece que vai ser braba, mesmo sendo curta. Ela enfrenta uma wrestling ali, que é a Ma Mission. Ela queria fazer o harém de homens dela, né? Queria usar o desejo lá no final do torneio pra fazer o seu próprio harém. E aí o Mira meteu a porrada nela. Primeiro apanhou pra cacete. Apanhou que só apanhou. Mas a gente sabe desde o primeiro episódio que ela é praticamente imortal, de tão resistente que ela é. E, cara, ela é mais perigosa desarmada, porque tem o momento da luta em que ela toma o golpe de assinatura da wrestling ali, perde a espada. Mas ela usa o estilo dela lá, o Moonlight Sword Style, né? Que aqui na tradução ficou estilo espada ao luar, né? Número 5. Ela dá um ataque desarmado ali, só que ela corta de longe. Então ela é muito roubada, cara. Isso aí é um poder surreal, tá ligado? Ela corta de uma distância segura só de mexer nos braços. É uma coisa meio louca, tá ligado? Bem roubado, na minha opinião. E a luta acabou por aí, né? E o Jin foi sentenciado a enfrentar ali um dos caras da comissão, de cabelo verde, um 4 olhos ali, como ele mesmo falou. E ele queria o Lourinho, a gente sabe disso, né? Ele quer o Lourinho ali porque o Lourinho chamou ele pra participar do torneio e deu uma surra nele. E ele tá possesso, né, com o cara, faz até birra. Mas o 4 olhos aí em questão, ele tenta argumentar de que ele é mais forte até, né? Ele é fortão. Só que ele dá um soco no Jin, o Jin voa longe. E quando o cara vai falar alguma coisa, o Jin já aparece na frente dele. Então, tipo, o Jin é outra parada, tá ligado? Outro patamar, aparentemente. E aí o Park faz uma armadilha, cara, pro Jin. Porque ele dá uma cesta ali com um monte de mantimentos, né? Só que quando o Jin vai comer esses mantimentos aí no decorrer do episódio, ele é envenenado, né? Seja lá o que tinha lá, uma das frutas ali parece que era uma fruta especial. E quando o Jin come, ele tem uma hemorragia interna e desmaia, né? E no dia seguinte era justamente a luta dele, né? Só que antes da luta dele, antes da luta dele teve o Han, que enfrentou ali um tal de Baek, que é o cara que tem um bastão de beisebol ali de metal, né? E o cara tem um estilo bem diferente, já que o estilo dele é um estilo que ele inventou, onde ele basicamente estuda o estilo de luta adversário e cria um contra-ataque, uma contramedida, vai? E dá muito certo, cara. Ele realmente põe muita pressão no Han, ele mete a porrada no Han. Só que o Han não estava nem se esforçando, na verdade, no início ali. Inclusive, ele toma um taco na cabeça e, tipo, não sente nada. Ele foi tentar ajudar o cara ali que escorregou, o tal do Baek. Só que, tipo, o Baek reagiu dando uma tabocada na cabeça do cara e não fez muita coisa. E aí, meu irmão, quando o Han decide usar mesmo os golpes dele, que são as posturas ali de karatê, aparentemente... Ele tem a postura da tartaruga, que, cara, ele dá um socão, que ele amassou o taco de metal com um soco. Isso aí você já vê que o cara tá numa roubada, né, o Baek. Tem a postura do pássaro, que ele só fez ali uma movimentação ali com a perna e já criou um tornadozinho ali, um furacãozinho ali em volta do cara.
E a postura do tigre branco, que é porradaria insana, né? O tigre branco é a vida louca, é a modo vida louca ali total. E o cara não aguentou, ainda tinha uma quarta que não deu pra ver, mas o cara caiu antes, né? E aí chegou a vez do Jin lutar, né? E, cara, não me pergunte como o Jin conseguiu chegar ali, cara, porque ele tava desacordado, tendo visões de uma viagem muito louca que ele tava fazendo ali, dando dragões, exércitos, uma coisa meio de, sei lá, reis, né? E imperadores. E acontece que ele acorda e consegue chegar lá no lugar, não me pergunte como, ele faz isso muito rápido. E aí rola uma luta breve ali entre ele e o cara da comissão ali, o 4 olhos da comissão, onde ele tinha só um objetivo. Pra ele ganhar, ele tinha que derrubar o cara da comissão, né? Só que, cara, ele faz isso em, sei lá, 5 segundos, menos, talvez. Muito fácil. E aí o cara fica bolado, tenta partir pra cima do Jin, não dá certo, né? O Jin chuta ele ali, e aí o cara pira. O cara libera uma aura negra ali bizarra, onde sai uma manifestação ali, tipo um Jojo mesmo, tipo um stand, tá ligado? E essa manifestação começa a caçar o Jin pela arena ali. O Jin tenta subir ali no bicho, não dá certo, quase morre. E quando o cara vai finalizar ele, todo o pessoal da comissão segura ali o cara. E o Park aparece ali, fala que vai reduzir o salário do cara em 3 meses, poxa vida. E ele dá a vitória pro Jin, né, que ele já tinha ganho. Só não deu pra oficializar porque o 4 olhos aí não esperou, né? Então a gente já vê que tá tendo um up de poder aí, né? Que eu falei que ia ter. Eu já tinha avisado já isso aí no Nerd Perfil. E tá aí, cara. Aos pouquinhos a gente vai ver que a coisa é muito maior do que parece, tá? Essa história aí não é só uma história de lutinha, não. Tem muito mais coisa aí nessa treta, beleza? E falando agora sobre Black Clover, né? Que foi um episódio também, como eu falei, né? Ia ter alguns episódios que não ia ter muita coisa, né? E esse aqui foi um episódio que foi mais pra ser engraçado. E, cara, eles conseguiram muito ser engraçado. Putz, grila, que episódio, meu Deus do céu, cara. Basicamente o Finn Hall tava querendo se livrar da maldição dele, né? Que o Langren tinha falado lá, que era uma pessoa, um fracassado, né? E papapá. E ele não consegue resistir, né? Uma mulher. Qualquer Rabutsek que passa, ele quer dar uma cantada. Então ele não pode se casar com a princesa, não pode se casar com a Finesse. E acontece que ele quer dar um jeito aí de se livrar dessa parada aí. E o que ele faz? Ele chama o Asta pra ajudar ele, né? Só que essa ajuda é, na verdade, uma companhia ali pra um encontro de casais ali, né? Um encontro em grupo, onde vai ele, o Asta e não me pergunte por que o Luke também. Muito doido isso, cara. Essa parte aqui da história é bem louca. Eu vou ver se eu consigo separar rapidinho por mesas, né? A gente tem primeiramente quem não estava em mesa, que era a Noelle e a Secret. A Secret que tava um espetáculo. Tava um espetáculo nesse episódio. E a Noelle que foi só porque tava com ciúme do Asta. Embora ela não sabe por que ela tá com ciúme do Asta. Ah, ok. A gente finge que acredita, né? Tem uma outra mesa ali que tá o Langris e a Finesse. O Langris chamou ali a Finesse pra espionar o Finn Hall, né? Porque ele ouviu, né, de fontes confiáveis aí que o Finn Hall estava tentando se livrar da maldição. Ele queria comprovar isso aí, né? Tirar a prova. E na mesa ali, onde tava o Finn Hall, tinha ele, o Asta e o Luke. E tinha 3 garotas ali pra eles conhecerem, que era a Rebecca Scarlet, que conhece a Noelle, inclusive. A Karen Lapis, que era uma mina ali que queria se casar com o primeiro que ela encontrasse. E a Elisa Zaccheroni, que era o contrário da Lapis. Ela não queria se casar com ninguém, ela não queria papo com ninguém. Só que sabe, você sabe, né, cara, a vida tem dessas, né? E o Finn Hall, que agora o objetivo dele com esse encontro era resistir, né, ao impulso, treinar a resistência dele ao impulso de dar uma cantada na garota, ou nas garotas, né? Só que agora as garotas queriam ele, ao contrário de todos os outros episódios em que ninguém queria ele. Aqui as miras praticamente estão jogando as cirolas ali pro Finn Hall. E ele se segurando loucamente pra tentar não falar nenhuma besteira, né? Tentando ali tirar ali, tentando dar o fora nas garotas e, nossa, difícil. Tava muito difícil, cara. Comeu o pão que o diabo amassou. Na moral, o Finn Hall pagou por todos os pecados nesse episódio aí. Foi bizarro de ver. O Luke foi engraçado, que ele é super agressivo, cara, com a garota ali, com a tal da Lápis. Tipo, caraca, por que, mano? Parecia que ele tava ameaçando a garota, tá ligado? E provavelmente estava mesmo, a gente sabe disso, provavelmente estava. E o Asta, obviamente, ele não tá nem aí, né? Ele quer saber da Lily, quer saber da irmã Lily lá e dane-se o resto.
E a Noelle possessa, né? Porque as minas querendo falar com o Asta e o Asta, né? Nem aí. Só que tinha uma outra mesa que tava rolando também, que essa foi bem interessante, inclusive, que era a mesa onde tava o Yami, e era no segundo andar, o Yami, o Magna e o Gordon. Pois é, o Gordon não encontra, pois é. E aí o que acontece, cara? Essa mesa foi o que mais me surpreendeu, sinceramente, porque a gente tinha ali do outro lado a Puli Angel, que é das Rosas Azuis. A gente tinha a Capitã das Rosas Azuis, que é a Charlotte. E também a gente tinha ali a Sol, né, que tá sempre do lado da Charlotte. E cara, foi muito engraçado essa mesa, porque eles conseguiram interagir de maneiras bem interessantes, apesar de não terem nenhum tipo de feeling, visivelmente, né? Porque a Charlotte e o Yami, a Charlotte gosta do Yami, mas o Yami não tá nem aí. É o desligado nível Asta, tá ligado? O cara é completamente bizarro. A gente tem aí a Sol, que tava comendo loucamente ali porque tava com raiva, né? Ela queria o melhor pra Charlotte, mas ao mesmo tempo ela não queria que o Yami se casasse com a Charlotte. Então ela tava meio bolada, né? E tava descontando tudo na comida. O Magna só veio pra comer. Então os dois acabaram rolando ali uma competição de quem come mais. Totalmente por acaso os caras começaram a sincronizar. Do nada. Então assim, foi muito bizarro, tá ligado? Que eles estavam tendo mais interação do que a mesa lá do Finhal, por exemplo. Que bagulho bizarro. Ai meu Deus. E aí tinha a mesa do Seki também, que eu já ia esquecendo. O cara é tão bosta que eu já tava esquecendo. Mas enfim. Mas ele não fez nada demais não. É só, né, só mentiu pra cacete lá pras minas só. E nessa mesa do Yami a gente tinha também aqui a Puli e o Gordon. Eu tava pensando, pô, o que o Gordon vai fazer nessa mesa, cara? E não é que o Gordon consegue interagir legal com a Puli, cara? Foi bem interessante. A Puli que inclusive fez o vestido da Charlotte. Então ela manja de costura, né? E o Gordon faz os bonequinhos, né? Faz os bonequinhos lá de voodoo. E cara, eles acabaram interagindo por causa desse interesse mútuo por costura. Foi legal de ver, cara. Olha só, o Gordon, cara, consegue interagir na vida. E eu não. Pois é, acontece, né? E aí o que acontece, cara? A Charlotte tem um momento ali que ela acaba indo ali no banheiro, vamos dizer assim, vai. E a Puli dá uns toques ali pra ela, do que ela pode fazer. E uma das coisas que a Puli fala pra Charlotte é tocar no Yami, né? Não tocar no sentido malandrinho, mas tocar assim, sem querer, né? Tipo, pegar na mão do Yami, alguma coisa assim, né? E a Charlotte, cara, a gente sabe que a Charlotte não consegue. Teve alguns episódios atrás em que a Charlotte surtou, né? Com o Yami lá só correndo desesperadamente, né? Então, assim, ela tem o modo vida louca dela lá, que ela entra quando ela é pressionada demais a ficar com o Yami, né? E acontece que no meio da conversa ali, quando elas voltam, sem querer, ela vai pegar um frasquinho ali de pimenta e o Yami também. E os dois acabam se tocando. E foi literalmente isso, se tocar, não é que... foi tipo um esbarrão mesmo, sabe? E cara, ela entrou no modo louco ali. Ela começou a sair correndo, gritando, se jogou do segundo andar pela janela. Caralho, que bizarro. E aí ela entra de novo no bar pela parte de baixo, só que aí ela tropeça. E o Finhal acaba ajudando ela ali a não cair. Só que aí o Finhal... caraca, eu vou ter que dar uma cantada nela. É Charlotte, caralho. Né? Só que aí ele faz uma coisa impressionante, pelo menos do ponto de vista do episódio. Ele grita em voz alta, né, que ele salvou ela, mas sem nenhuma intenção, porque o coração dele já pertence a outra pessoa, né? E lembrando que o Langris e a Finés estão ali no bar. Então, todo mundo ouviu, né? Todo mundo ouviu o que ele tava falando, né? E aí o Yami aparece, a Charlotte se recupera ali, né? Vê que o Finhal tá segurando ela e dá um golpe de judô ali. E acaba que, cara, as garotas vão embora, né? Pelo menos a Lápis e a Elisa, elas vão embora. E fica ali, depois todo mundo se junta na mesa ali, Yami, Gordon, Asta, Luke. A Rebecca Scarlet fica, inclusive ela fala ali com a Noelle, o que a Noelle tá fazendo ali. A Noelle tem muita cena engraçada nesse episódio, cara, muito legal, porque ela se disfarçou de como é que fala? Como se fosse uma funcionária do bar, né? Só que ela não aceita a ordem de ninguém, chama todo mundo de inseto e caramba, né? Tipo, melhor funcionária. Muito bom. Secreto deu de 10 a 0. Secreto deu de 10 a 0 aí na Noelle nesse ponto aí. E acabou que no final das contas, né? O Langris e a Finés vão embora. Só que o Langris tá decepcionado com o Finhal, enquanto a Finés não. Depois do que o Finhal falou, ela acredita no Finhal, de que realmente o Finhal tá se esforçando, né? Pra conseguir mudar o jeito dele. E
O Asta também dá uma força ali, porque o Finral fala ali que ele falhou, que não sei o que. E o Asta fala, não, calma aí, cara, tu consegue, continua tentando, continua treinando que você consegue, né? Então ele realmente fez aí o papel de dar uma força pro Finral aí nessa história, mesmo que tenha demorado o episódio inteiro. Que, aliás, né, eu tava reclamando sobre o treinamento, né, que não tava rolando, mas o Asta tá treinando por fora, aparece logo lá no início do episódio, eu já tava até esquecendo já de falar. E no final aí a Charlotte não tava conseguindo interagir com o Yami de novo aí no final, e a Pulha acaba dando um empurrãozinho, uma levitação, pra que ela ficasse ali do lado do Yami e começasse a falar igual gente, né. E no final parece que tá tudo certo, pelo menos pra ele, porque o Finral se ferrou, né, e o Seki só existe nesse episódio. Ignore isso aqui. Bom, enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem, deem uma moral no Padrim, fale comigo lá no Discord. Valeu, nerds, fui!